Tio Pedro, que honra receber o senhor aqui. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. A gente tem um histórico aqui do senhor, mais conhecido como Tio Pedro, trabalha há 28 anos na Jocum, com evangelismo em vários lugares como Haiti, Nepal, Festa do Peão em Barretos, que é uma festa das maiores do mundo, né? Festa de Iemanjá, que acontece em Belo Horizonte, e é responsável pelo desfile do Bloco Jesus Bom à Beça, lá em Ouro Preto, um dos carnavais talvez mais agitados do Brasil, né? Exato. O tema desfile desse ano vai ter o tema para o senhor, Identidade Cristã. O trabalho já é muito consolidado e durante 20 anos faz parte do calendário oficial de desfiles da cidade. Vocês fazem parte do desfile oficial da cidade de Ouro Preto? Exato. Nós estamos lá há 20 anos, começamos o trabalho em 94 e, na verdade, a necessidade missionária, muita gente acha que pessoas trabalhando e vai estar suprindo a necessidade e vai estar acabando. É o contrário. Quanto mais você trabalha, mais descobre a necessidade das pessoas. E nós começamos a trabalhar lá, o evangelismo, um grupo pequeno, tá? E quando fomos descobrindo a necessidade, nós queríamos entrar mais dentro da programação. E, na verdade, há 15 anos atrás, nós conseguimos registrar o bloco na Secretaria de Turismo e começamos com um bloco de adoração ao Senhor. Então, esse ano nós vamos comemorar 20 anos de trabalho em Ouro Preto. 20 anos de 20 trabalho? anos de trabalho lá. Só em Ouro Preto? Só em Ouro Preto. Porque nós começamos, a década de 80 foi toda aqui em Belo Horizonte. E eu aprendi muito. Vocês faziam quando era na Avenida Afonso Pena? Era, na época, eu era novinho, não era velho como agora. Tio Pedro, em 1980, 34 anos atrás, Exato. O senhor deve ter sofrido muita perseguição, né? Demais. E quando eu cheguei na Jocum, em 83, começamos o trabalho de evangelismo e carnaval aqui. Eu aprendi muito com grandes líderes, hoje, na igreja de Belo Horizonte, que na época nós estávamos juntos no carnaval. Como o pastor Bárcio Baladão, como o pastor Neife, como o Jeremias mesmo, era novinho também na época, e vários pastores da época, o da Betânia, vários pastores que fizeram essa introdução de começar o trabalho em Belo Horizonte. E nós começamos com um grupo pequeno, em 83, e o último desfile de carnaval oficial em Belo Horizonte foi em 89. Nós reuníamos com 2.000 pessoas, 2.000 crentes para evangelizar ali naquela igreja metodista central. Sei. E fazia ali no... E se espalhavam por aquela região? Se espalhava tudo. Então, aí parou o carnaval em Belo Horizonte. Acabou o carnaval. Acabou o carnaval e aí a gente começou a orar, mas nós com essa identidade de continuar, começamos a ir em alguns lugares, como Barreto, tinha uns grupinhos aqui, outro lá, e de repente parou. Aí em 93 a gente foi para Ouro Preto fazer um trabalho na época da Semana Santa. Sei. E aí começamos a orar para começar o evangelismo de carnaval lá. E logo em 93 e 4 começamos lá. E esse ano está fazendo... Quando vocês chegaram, houve aceitação dos blocos que faziam parte do carnaval de Ouro Preto? Ou houve uma certa... Não, é o seguinte, porque o povo lá fora, lá no carnaval, nós temos como igreja uma resistência, mas o povo lá fora, as pessoas que nos revistem numa festa como essa, elas não revistem porque somos crentes. Elas revistem ignorando por que estamos lá, porque nós, como igreja, acostumamos o mundo a nos ver fora dessas coisas. É o que eu disse aqui até no início do acampamento. Eu ouvi isso há pouco tempo e é uma reflexão que nós precisamos trazer para a igreja mesmo. Por isso que o programa tem até a propósito de mente aberta, até por isso que eu vim com essa camisa, né? Quase que eu vinha com uma também aqui. Ô, tio Pedro, tem que vir. Mas enquanto isso, nós vamos até conseguir algumas imagens passando o senhor lá de Ouro Preto. Mas a igreja sempre acostumou, no carnaval, a se retirar da cidade. Entregava, não de uma forma consciente, era até os retiros por uma data interessante, mas a igreja se retira da cidade, ela vai para um sítio longe, deixa as coisas acontecendo e ela fica fora. Precisa ser sal também nessa terra. Olha... Primeiro, a base bíblica é de nós estar entre os perdidos, é de nós ser luz e sal. Se fazer como eles para ganhá-los, né? Segundo, não está na hora da igreja se retirar, está na hora de avançar. Terceiro, eu ouvi uma entrevista de um espírita, eu fiquei muito triste, quando ele se referiu ao carnaval. Porque ele falou, alguém perguntou para ele, o que ele fazia no período de carnaval?
Ele falou, nós não fazemos nada. E o repórter de uma emissora muito conhecida falou assim, mas como vocês são um grupo de uma expressão tão grande, não faz nada no carnaval? Não... Porque, por exemplo, o repórter falou, por exemplo, os evangélicos fazem retiros, os carismáticos fazem também alguma coisa, encontros, os homens de negócio fazem isso, vocês não fazem nada. Ele falou, fazemos sim, na semana que antecede o carnaval. Aí o repórter falou, mas o quê? É a unção do repórter ser curioso, né? Então, o que vocês fazem que eu não sei? Ele falou, nós não fazemos nada de aglomeração. Nós fazemos todo espírita que é fiel à doutrina, tal. Nós temos como princípio a semana antes do carnaval, onde nós vamos, no nosso trabalho, na rua, onde nós saímos fora da nossa cidade, nós oramos, olha a linguagem do camarada, nós oramos e invocamos os espíritos para vir tomar conta da cidade no período do carnaval. Uau! Aquilo foi muito forte para mim, o camarada se pronunciar dessa maneira, que nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós saímos e deixamos a cidade para que os espíritos ajam. E para você ajam. ver a prova disso e os resultados disso, eu fiz um tempo desse. Você pode ver aquelas retrospectivas que eles mostram no final do ano, tudo que aconteceu de acidente, de estupro, de crime, eles mostram no ano todo. Mas você pode, quando for agora na quarta, quinta-feira, no último dia de carnaval, nota essas retrospectivas dos dias de carnaval e fica com ela. E no final do ano, confere com a do ano todo, você vai ver que esses 4 dias de carnaval foi o que teve o maior número de acidentes no Brasil, o maior número de crime, o maior número de estupro, o maior número de pessoas viciadas. Dizem que é o maior número de gravidez que acontece. Por causa o Brasil, disso. Um país, segundo uma estatística lida pelo pastor Cote, Sim. 1/3 da população brasileira não tem o nome do pai na carteira de identidade. Exato. Grande parte dessa gravidez acontece nas folias de carnaval. Exatamente, são frutos. O pastor Cássio Miranda, o senhor conhece? Sim. Ele, numa entrevista, ele trouxe uma explicação sobre a origem do carnaval. Queria chamar o senhor para assistir. Vamos assistir, você que está em casa? Certo. Que essa festa, essa festividade, ela começou a ter um relacionamento com a igreja, porque as pessoas, os cristãos, começaram a celebrar a Páscoa, né, que é a Semana Santa. Então, o que eles começaram a fazer? Eles começavam a se guardar, fazer penitência, fazer orações, jejuns, retiros espirituais, se preparando para a Semana Santa. Então, começou a haver uma celebração, ou uma festa, ou uma despedida de um período de mundanismo antes desse período de resguardo, que seria esses 40 dias, o que o pessoal chama de quaresma. Né? Você faz a quaresma, você se guarda 40 dias preparando para a Semana Santa. Então, antes desses 40 dias, você tem um período que você deixa a carne, ou as suas paixões humanas, à vontade, que é exatamente o que? O carnaval. Pastor, a gente está falando, né, da relação carnaval, igreja, igreja-carnaval. O que a Bíblia fala sobre essa data? Os textos bíblicos não mencionam esse tipo de festividade ou carnaval especificamente. Mas desde o Velho Testamento, há uma orientação clara da Palavra de Deus para que os que são de Deus, os que creem nele, desde Israel até a igreja, se preservem de cultos pagãos, de celebrações carnais que levam à prostituição, à bebedice, a entorpecimento. Então, especificamente não há menção de carnaval na Bíblia, mas há uma orientação clara, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo e chega até nós hoje, de que nós devemos ser santos. Quando a gente assistia o vídeo, a gente conversava aqui, né, em off, até sobre o vídeo, o senhor comentava que existe, o senhor assistiu um documentário também, que traz uma complementação a essa história sobre o carnaval, não é isso? Exato. Principalmente no Brasil, eles falam, eu assisti um documentário de uma certa emissora, eles falando sobre a história do carnaval e eles mostrando que o primeiro carnaval no Brasil foi em Ouro Preto.
No Brasil? Sim. Foi em Ouro Preto. Ele fala que não foi com o perfil carnaval. É que é uma data que começou, era o único dia de folga dos escravos, começou em 1698. Uau! Em Ouro Preto. Eles davam um dia de folga por ano para eles, e eles reuniam e saía na rua batendo aqueles tambores africanos e invocando os espíritos da África para vir o libertar da escravidão, porque nós sabemos É uma festa folclórica, que a né? África Tem o seu folclore. é o berço do espiritismo. Aham. Então eles falavam que eles saíam nas ruas fazendo aquele desfile, invocando os espíritos da África para vir o libertar. E ali Todo festejavam ano, aquilo. E todo ano eles faziam isso, e foi indo, e depois, com essa complementação do pastor, foram emendando com a data de carnaval, com a mesma data da Igreja Católica. Inclusive, aí os imperadores no Rio tinham que fazer a festa dos brancos, e começaram a fazer com a mesma data, porque aqui estava sendo a Tinha festa deles. dos escravos, do lado de cá tinha a festa do branco. Festa dos brancos, e começaram a fazer, e incrementaram, e ficou da maneira que foi. Mas Ouro Preto, principalmente até hoje, não pode ter um carro de som na rua. Ah, é só a festa do povo na rua. É só o povo, é só os blocos caricatos de batuque e desfile. Porque não pode ter nenhum carro de som, não pode sair com o friurino com o carro, porque é a tradição. Então, a história predomina-se ainda, porque a gente tem em Ouro Preto um dos carnavais mais famosos do Brasil, Sim. e no Rio de Janeiro, do outro lado, que era a Festa dos Brancos, um outro carnaval dos mais famosos do mundo. Pode. E você pode observar que das festas de carnaval, as capitais dominam na imprensa, mas Ouro Preto eles mostram. Porque é o berço, na história é o berço que começou ali. Agora, para sair num bloco, para evangelizar, é difícil, né, tio Pedro? Não é qualquer um. Eu já vi jovem, não vi, mas assim, o fulano foi evangelizar no carnaval, mas precisou ser trazido de volta evangelizado. Certo. Porque não é simplesmente ir numa aventura, tem toda uma preparação. O senhor está nisso aí, nada, 20 anos só em Ouro Preto. Exato. Como é que é o processo para se trabalhar isso? Tem um evangelismo, tem um momento de oração, de intercessão? Nós temos, lá dentro da nossa igreja, nós ficamos hospedados em um colégio, Em Ouro Preto. em Ouro Preto, há 20 anos, na mesma escola. Né? Quantas pessoas vão hoje? O primeiro ano, nós começamos com umas 50. Nos últimos 10 anos, sempre é acima de 500. Uau, O ano 500 passado, pessoas. nós tivemos 850 pessoas. E 800 pessoas saindo no bloco? Sim, 850 pessoas o ano passado. Os 4 dias lá conosco na escola e saindo. Agora, durante o dia, nós temos todo o período devocional, ministração da palavra. Há 2 anos atrás, o Gustavo Bessa esteve conosco lá, ministrou 2 dias para a turma. Sempre eu levo alguém de fora, tá? Então, a gente sempre tem ministração. Cuidando das ministrações no período fora dos blocos. Exato. Dentro da escola, nós temos ministração de adoração e louvor e preparativos dentro da escola. Quando é à noite, nós saímos para evangelismo a noite toda.